Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Superando Obstáculos para quitar as suas dívidas PJ. Nesse programa a gente tem live todas as quartas-feiras às 9 da manhã, onde eu te mostro como superar os obstáculos na sua jornada até quitar as suas dívidas aí da sua empresa. Todas as dificuldades que você vai ter, eu vou mostrar aqui tudo que te atrapalha realmente nessa jornada até quitar as suas dívidas, e vou mostrar também como superar essas dívidas. Então, para quem não me conhece, eu sou a Laís Werniak e o tema de hoje é a solução definitiva para os gastos imprevistos. Então, vamos falar principalmente sobre gastos imprevistos hoje e como lidar com isso, e principalmente como esse tema vai te fazer quitar as dívidas de uma forma mais rápida, tá bom? Então, lembrando que a gente foca principalmente aí nas dívidas da sua empresa. Perdão. Mas focamos aí nas dívidas da sua empresa e, sinceramente, esse conteúdo tá muito valioso. Eu sei que não tem nem curso, tem gente que não ensina nem curso pago isso daqui, que é importantíssimo. Ok? Então, vamos começar. Antes de começar, eu gosto sempre de contextualizar o que é esse tema, já para você entender sobre isso e ficar mais a par, né? Para que você entenda o que eu estou falando. O que são, afinal, gastos imprevistos? Os gastos imprevistos são gastos que acontecem aí de maneira esporádica, ou seja, não é todo mês que você vai ter gastos imprevistos. Então, gastos que acontecem de vez em quando, né? E de forma inesperada. Algo que você não esperava que acontecesse, que você não estava isso no seu planejamento, tá? Então, vou até voltar aqui. Quais que são os requisitos para que você consiga classificar um gasto ali como um gasto imprevisto? Esse gasto aí que aconteceu de forma inesperada, ele precisa ser de forma esporádica, né? Então, não é todo mês que eu tenho essa conta aqui para pagar. E de forma inesperada, ou seja, eu não estava esperando por isso, não estava no meu planejamento isso daí, tá? Exemplos de gastos imprevistos. Manutenção do carro da empresa, né? Então, furou um pneu do carro da empresa. Então, esse é um gasto inesperado. Você não estava esperando gastar com o pneu furado. Você não estava contando que o pneu ia furar. Falha aí no ar-condicionado. Então, você vai ter que gastar com manutenção também. Dependendo da situação, vai ter que comprar um novo. Rescisão de contrato. Então, caso você terceirize serviços. Eu tenho um social media, uma pessoa que faz ali as minhas redes sociais da empresa, né? Ou eu tenho, um gestor de tráfego, que é quem coloca os anúncios online da minha empresa no ar. E aí, precisei cancelar esse contrato com essa pessoa, provavelmente vai ter uma multa, né, de cancelamento, ou mesmo que não seja um contrato aí PJ, mesmo que seja com um colaborador seu, mas você tem um contrato com os seus colaboradores quando você os contrata, de que, né, eles vão continuar ali trabalhando na sua empresa. E às vezes, por algum motivo, alguma situação ou outra, justamente um imprevisto, acontece essa rescisão do contrato. Ou seja, você precisou demitir essa pessoa, ou enfim, ela precisou sair por algum motivo, né? Então, rescisão de contrato, independentemente da forma, em relação ao que ele se refere, também é um gasto imprevisto. Você não esperava que você iria precisar cancelar aquele contrato e isso gerou uma multa, e isso é um gasto imprevisto também, tá? E aí, antes da gente continuar, vou até voltar aqui. Antes da gente continuar, eu quero te falar, olha, esse conteúdo, como eu te falei, eu nunca vi alguém entregando ele de graça. Então, por isso, além desse motivo, eu tô com um princípio de dor de garganta. Tô até um pouco fanha aqui e tal, mas tô me esforçando aqui para fazer o meu máximo para te entregar o máximo conteúdo possível. E por isso, eu quero que você clique aqui embaixo no botão de se inscrever. Se inscreva no canal, porque todas as quartas-feiras, às 9 da manhã, e todas as segundas-feiras, às 19 horas, 7 da noite, temos live aí
conteúdo da mais alta qualidade, de forma gratuita para você que é empreendedor e tem dívidas aí no seu negócio, para te ajudar a quitar as suas dívidas. Então, não cai o dedo, já se inscreve aqui no canal e deixa um curtir para o YouTube entregar para mais pessoas, tá? Tô merecendo esse like, né? Aí, fanha, mereço. Deixa o like aí. Continuando, o que não são os gastos imprevistos? O que são os gastos que talvez você considere na sua cabeça foram imprevistos, mas na verdade eles não foram tão imprevistos assim, eles foram negligenciados. O que são esses gastos que foram negligenciados? É aqueles gastos, aquelas despesas, custos, enfim, que você já sabia que teria, só que não olhou para isso e não se preparou, né? Então, você, ao invés de se preparar, fazer uma reserva e tudo mais, você fingiu que eles não existem e aí uma hora ou outra a conta chega. Exemplos de gastos que foram negligenciados e não são imprevistos, tá? Gastos negligenciados é diferente de gastos imprevistos. Exemplo de gasto negligenciado aqui, 13º. Todo ano você vai precisar pagar o 13º, não é novidade para ninguém. E aí você fala, ah não, eu tive um problema aqui na minha empresa porque teve o gasto imprevisto do 13º. Peraí, gasto do 13º não é imprevisto. Ele é muito previsto, todo mundo sabe que vai chegar uma vez por ano ali uma data que você vai precisar pagar 13º. Então ele não é imprevisto. Lembra lá do nosso conceito de gasto imprevisto? Um gasto esporádico de forma inesperada. Não é, o 13º não é de forma inesperada. Então já rompeu um critério aqui, não é gasto imprevisto. Aluguel. Ah, mas eu não lembrava que tinha que pagar aluguel, ou enfim, você acabou fechando os olhos ali para essa despesa e chegou o dia de pagar, né? Então, aluguel também, você sabe que todos os meses você vai precisar pagar aluguel, ele não é um gasto imprevisto, ele na maioria das vezes é um gasto negligenciado, tá? O que é negligenciar? É você fingir que não existe, você fechar os olhos para aquilo. Boleto do fornecedor. Então, geralmente os fornecedores aí vendem para 7 dias, 30 dias, às vezes até 60 dias. Perdão. E aí, uma hora ou outra vai chegar a data de vencimento do boleto. E talvez, na maioria das vezes, essa data vai chegar e você não vai ter, infelizmente, o valor necessário ali para pagar aquela conta. Por quê? É um gasto imprevisto? Não, o boleto do fornecedor não é um gasto imprevisto. No momento que você fez o pedido, você já sabia o valor que você teria que pagar e você já sabia a data limite de pagamento que você teria. Então isso aqui não é um gasto imprevisto e sim um gasto negligenciado. Ou seja, você fechou os olhos para isso, não se programou para aquela despesa e a conta chegou. E é assim que acontece e você precisa entender essa diferença, o que são os gastos imprevistos e o que são os gastos negligenciados, tá? Então, boleto do fornecedor, 13º, aluguel, teria inúmeros exemplos aqui para dar para vocês de gastos que não são imprevistos e sim negligenciados, tá? Então, sempre se atente a isso. Será que esse gasto era realmente inesperado ou será que você simplesmente fechou os olhos para isso, certo? E qual que é a importância de entender sobre os gastos imprevistos? O que acontece? O imprevisto, na verdade, na maioria das vezes ele é previsto, mas ele é negligenciado, como a gente falou anteriormente, tá? Ele é previsto, porém é negligenciado. Então, quando você consegue olhar para esse assunto, entender sobre e se preparar para esses gastos imprevistos, você pode prevê-lo, tá até parecendo uma coisa mais filosófica aqui, você pode prever e evitar que ele atrapalhe ali o seu orçamento e até que a sua dívida aumente, né? Então, sua dívida pode aumentar por você simplesmente não olhar para esses gastos imprevistos aí. Talvez, acontece muito isso, eu trabalho com os clientes ali da consultoria e o que acontece? A pessoa tá ali com a sua dívida e tal, às vezes até tá juntando um dinheiro ali para pagar e aí vem um gasto imprevisto
e o dinheiro que ela estava destinando para pagar a sua dívida vai precisar ser dedicado para esse gasto imprevisto, porque na maioria das vezes o gasto imprevisto ele é emergencial. O ar-condicionado não está funcionando, a gente está passando calor ali dentro e tal, então não tem como eu não pagar, né? Sei lá, o próprio, né, aluguel. Isso aqui não tem como, na maioria das vezes, não tem como você não pagar. E aí, aquele dinheiro que você estava destinando para pagar as dívidas precisa ser usado para algo ali que você acabou não se preparando e a sua dívida vai continuar correndo juros, vai aumentar e vai cada vez virar uma bola de neve maior. Então, essa é uma dos tópicos aqui que eu separei da importância de você entender sobre o assunto. E também, entendendo sobre isso, você consegue encaixar esses imprevistos dentro do seu orçamento. Até tô dando um spoiler aqui do que fazer em relação a esses gastos imprevistos, que é você realmente se planejar, né? O imprevisto pode ser previsto. E aí, quando você prevê esses imprevistos, você encaixa no seu orçamento e ele não vai atrapalhar. Beleza, aconteceu imprevisto, mas eu já estou preparado para isso aqui, tá? E se você não olhar para esse tema, essas dívidas vão se transformar em uma bola de neve ainda maior e aumenta a chance de você ter uma dívida impagável, de tornar a sua dívida impagável, que é o que a gente não quer. Eu sempre falo, né, que o meu maior pesadelo é ver empresas tendo que fechar, empresas fechando. E aí, infelizmente, quando você não olha para esse tema, aumenta a sua chance de ter que fechar a empresa aí por conta de uma dívida impagável, né? E, infelizmente, em casos aí mais extremos, o que acontece é que além da sua dívida se tornar impagável, e mesmo você fechando a empresa, algumas vezes tem a chance dessa dívida alcançar os seus bens pessoais. Então, geralmente a sua dívida é da empresa, PJ, porém, dependendo ali do caso, ela pode alcançar os seus bens pessoais. Então, você perde carro, casa, enfim, é tudo que a gente não quer que aconteça. E justamente isso é o motivo de você prestar muita atenção nessa live aqui e aplicar principalmente, porque não adianta você ter muita informação, só que não colocar em prática, né? Isso não se transforma em conhecimento. E aí os principais erros de quem tem esses gastos imprevistos. O principal dos principais erros é fingir que a conta não existe. Lembra dos gastos negligenciados que a gente comentou? Então, você está simplesmente fingindo que aquele gasto não existe, e aí o que acontece é que a conta chega e você, uma hora ou outra, vai ter que lidar com aquela situação. A gente tende, nós seres humanos, uma coisa natural, a gente tende a evitar a dor, evitar o desconforto. E aí você pensa, não, beleza, eu vou ter lá o aluguel para pagar daqui 15 dias, mas eu não vou olhar para isso agora, vamos deixar o tempo correr e depois eu penso nisso. Você está fingindo que a conta não existe para evitar uma dor. Isso é normal do ser humano, evitar um desconforto. Só que, novamente, uma hora ou outra a conta vai chegar, uma hora ou outra você vai precisar lidar com essa situação. E aí, quanto mais você postergar essa atitude, mais pior vai ser, porque aí mais a dívida vai se tornar maior ali e mais complicada vai ser a sua situação, mais pauzinhos você vai ter que mexer, entre aspas, para conseguir resolver aquilo, né? Talvez você fique ainda, inclusive, com as duas contas não pagas, ou a parcela ali do seu empréstimo e também o aluguel nesse meu exemplo, né? Então, fingir que essa conta não existe é o pior dos piores erros. Não se planejar, novamente, pegando nesse ponto, não se planejar para esses imprevistos, porque imprevistos vão acontecer, querendo ou não. O pneu do carro vai furar, o ar-condicionado vai estragar, e cabe a nós, né, empresários aí, nos prepararmos para isso. Porque, querendo ou não, o dinheiro vai sair de qualquer forma. A gente já vai falar mais sobre isso, sobre como se planejar, como lidar com isso e tudo mais, tá? E não se reorganizar diante daquele imprevisto. Então, o que acontece? Você tem ali um planejamento, mesmo que seja um planejamento mental, né? Talvez você não passe isso para um papel, para uma planilha, enfim, mas você tem mais ou menos pensado quais que vão ser os seus gastos do mês, certo? Então essa é uma organização, mesmo que ela não esteja
tão bem feita, tão materializada, você deve ter alguma coisa aí nesse sentido. E aí você tem essa organização, né? E acontece o imprevisto, certo? O pneu do carro furou. E aí o erro é justamente você não reorganizar o seu orçamento, as suas despesas aí, né? Quais que são as suas prioridades? Primeiramente, ter muito claro quais são as suas prioridades. Quais que são as contas que são capazes de parar a sua empresa. Perdão? As contas que são capazes de parar a sua empresa, sei lá, luz. Se faltar luz, seu negócio continua funcionando? Provavelmente não. O fornecedor, se você for bloqueado com o fornecedor, você não vai conseguir comprar mais mercadoria e automaticamente não vai conseguir mais vender. Então, você precisa ter muita clareza em relação a essas prioridades, né? E aí aconteceu um imprevisto, você precisa reorganizar as suas prioridades. O pneu do carro furou, é uma coisa emergencial, preciso destinar dinheiro aqui. Tá, mas esse dinheiro vai sair da onde? Qual que vai ser a minha reorganização do meu orçamento diante desse imprevisto, tá? Esse é um erro aí bem grande também, que você acaba se atrapalhando e muitas vezes tomando decisões erradas até por conta de não reorganizar o seu orçamento depois que aconteceu o imprevisto. Existe o pré-imprevisto, digamos assim, e existe o pós-imprevisto, que aconteceu ali, você está fingindo que aquilo não existe, e também o pós-imprevisto se não se reorganizar diante daquela situação, certo? E aí, como começar então, Laís? Me dá o passo a passo para que eu consiga começar ali, organizar os meus imprevistos, me preparar para isso também, né? Primeiro passo, estudar todos os gastos imprevistos que você já teve. Então, a questão da estatística, da previsibilidade, ela é muito em cima daquilo que já aconteceu, em cima da história. Então, vamos pensar aqui em relação ao clima, em relação ao tempo. Choveu depois de, sei lá, aqui no Paraná, até uma história para descontrair. Aqui no Paraná tem uma ave que a gente chama de... Ai, meu Deus, de saracura. A gente chama a ave de saracura. E aí os antigos diziam que quando a saracura cantava, ia chover. Significava chuva. Até fiz uma brincadeira lá nos meus stories um dia desses que eu ouvi as saracuras cantando e realmente choveu. Mas como que elas conseguiram chegar a essa conclusão? Os antigos eles conseguiram chegar a essa conclusão com base no histórico. Então, uma vez a saracura cantou e choveu, outra vez a saracura cantou e choveu, e assim por diante. Eles falaram, caramba, existe uma semelhança aqui. Então, chegamos à conclusão que toda vez que a saracura vai cantar, vai chover, né? Não tô desacreditando, nem tirando sarro, nem nada. É só um exemplo realmente para você entender, né? Por que é importante olhar para o seu histórico? Justamente por isso. Cara, se você já teve uma vez imprevisto ali com o ar-condicionado, por exemplo, um ponto de atenção, coloca ali um emoji de atenção do lado daquela conta, seja no papel, seja na planilha, enfim. Mas esses gastos imprevistos que já aconteceram vão servir como base para previsões futuras, assim como o histórico lá da chuva, né? Então, estuda todos esses gastos imprevistos que você já teve. Se você já faz um controle financeiro, seja ele através de uma planilha, seja ele através de um aplicativo ou através de um caderninho mesmo, vai ser mais fácil de você olhar esses gastos imprevistos que já aconteceram, né? Vai ser mais fácil, você já tem tudo anotado ali. Então, você vai fazer um estudo ali, eu diria pelo menos 6 meses anteriores, tá? 6 meses anteriores, porque a gente quer acumular histórico aqui para previsões futuras. Então, 6 meses anteriores aí é um bom período para você analisar. E aí, se você não tem esse histórico aí de despesas de 6 meses anteriores, o que você precisa fazer? Você vai, se você tiver extratos ali da sua conta bancária, ou se você tiver a notinha, né, que geralmente quando você pagou alguma coisa, comprou alguma coisa, você tem a nota fiscal. Se você tiver esse tipo de coisa, também é interessante você dar uma olhada, tirar uns 30 minutos para isso, porque isso vai fazer diferença lá na frente para que você consiga se organizar justamente para o futuro, né?
Então tira uns 30 minutos aí, tenta analisar essas notas fiscais, esses extratos bancários aí, e entender onde é que aconteceu o imprevisto. Quando, em relação ao que, né, qual que foi essa categoria aí de imprevisto que aconteceu, vai estudar esses imprevistos anteriores. E aí faz no próprio caderno mesmo, eu gosto muito, sempre tenho um caderno aqui comigo, né, sempre à mão aqui um caderno pra gente descarregar as ideias, né, porque se você não materializa isso, acaba passando. Ah, beleza, hoje eu estou estudando meus gastos que eu tive lá 6 meses anteriores, gastos imprevistos, e aí o que aconteceu? Tocou o telefone, atendi o telefone, depois que eu atendi o telefone, já era, já perdi o fio da meada, já não lembro mais o que eu estava pensando e tudo. Então, por isso que é importante você materializar isso, tá? Estuda esses gastos imprevistos, foi em relação ao quê? Qual foi o valor desse gasto, né? Como que você precisou pagar, como que você se reorganizou ali financeiramente para conseguir arcar com aquilo. Estudo do histórico de fato dos seus gastos imprevistos anteriores, ok? Esse é o primeiro passo realmente. Perdão. Segundo passo, você vai fazer uma pergunta para si mesmo. Será que esses gastos que eu tive lá atrás, durante os 6 meses anteriores, foram gastos causados por uma negligência? Ou seja, algo que eu simplesmente fechei os olhos, que na verdade era previsto, mas eu fechei os olhos para isso, ignorei, e aí uma hora a conta chegou? Faz essa reflexão aí consigo mesmo. Porque na maioria das vezes, os gastos imprevistos poderiam terem sido previstos anteriormente, tá? Mas por uma negligência, realmente você não olhou para aquilo e não se preparou para aquilo, certo? Então olha para isso. A resposta vai ser ou sim ou não. Se foi uma negligência ou não foi uma negligência. Não tinha como eu prever que o ar-condicionado ia estragar. Ok? Então, anota as atitudes aí, caso você entenda que foi sim uma negligência, o aluguel. Chegou a conta do aluguel ali, precisei virar meus palitinhos para conseguir arcar com aquela despesa. Mas, na verdade, o aluguel foi uma negligência você não ter olhado para isso, né? Então, beleza. O aluguel foi um imprevisto que causou transtorno ali no meu orçamento. O que eu preciso fazer diante disso? Anota as atitudes para prevenção dessa situação. Então, o aluguel atrapalhou seu orçamento em determinado mês. Ok, o que eu preciso fazer para que o aluguel não atrapalhe novamente o meu orçamento, né? Anota essas atitudes aí para prevenção. Novamente, coloca no papel. Mas posso fazer no Word? Até pode, mas eu prefiro que você coloque no papel, que você sempre tenha esse caderninho aí do lado para descarregar realmente as ideias, porque aí fica mais fácil de você consultar. Geralmente, se você faz só no Word e não tem uma disciplina, uma rotina para relembrar aquilo, acaba ficando esquecido lá, tá bom? Então, é melhor mesmo no caderno. O aluguel causou transtorno no meu orçamento 2 meses atrás. O que eu preciso fazer para prevenir isso? Ou mesmo o ar-condicionado, que é realmente uma coisa imprevista, não é uma negligência, né? O ar-condicionado deu problema. O que eu poderia ter feito diante disso que eu não fiz e causou esse imprevisto? O ar-condicionado, talvez se eu tivesse feito uma revisão antes, né, uma revisão anual, sei lá, talvez isso não teria acontecido, não teria atrapalhado o meu orçamento. Essa seria uma atitude para prevenção. Fazer revisão ou fazer limpeza do ar-condicionado uma vez por ano. Isso já vai reduzir em muitos imprevistos que acontecem. Novamente, a gente está aqui buscando prevenir os imprevistos que podem acontecer daqui a alguns meses. Então, as atitudes de prevenção dos imprevistos que já aconteceram. Porque você não tem como adivinhar qual que vai ser o próximo imprevisto, mas você consegue, com base no histórico, concluir, beleza, já deu problema uma vez, então eu preciso me preparar para isso, né? E se não foi uma negligência, o pneu do carro, realmente passei num buraco lá no asfalto e aí aconteceu isso, então não foi uma negligência, o pneu não estava careca, né? Então, olha para o próximo passo.
Mas se foi uma negligência, não pula essa etapa aqui que é muito importante. Ok, e o terceiro passo, qual que seria? Avaliar o seu fluxo de caixa futuro. Primeiramente, o que é fluxo de caixa? Eu sempre falo aqui de uma maneira bem simples, para que facilite realmente o entendimento do fluxo de caixa, que o fluxo de caixa é como se fosse o extrato da sua conta bancária. Então lá no extrato você tem, dia 30 de novembro tinha valor X na conta. E aí vai aparecer todas as operações de entrada e saída de dinheiro ao longo do mês. E lá no final ele vai somar e diminuir conforme foram gastos e valores recebidos. Vai fazer as somas e subtrações ali. E aí no final do mês você vai ter o valor Y, né? Porque você já fez várias operações de entrada e saída de dinheiro. É mais ou menos isso o fluxo de caixa, né? Só que não somente em uma conta bancária, é em relação à empresa como um todo mesmo. Então a empresa começou o mês de dezembro devendo R$2.000, ok? Aí depois entrou R$500, saiu mais 100, saiu mais 1.000, enfim. Vai ter todas essas operações e aí no final ele vai te dar o saldo atual ali daquele dia, ok? Isso é mais ou menos o fluxo de caixa aí, explicado de uma maneira muito básica, para facilitar o entendimento. Isso é o fluxo de caixa. E aí você vai precisar avaliar o seu fluxo de caixa futuro. O que está previsto para entrar e sair no seu caixa? Você tem sim, toda empresa tem uma previsão de fluxo de caixa futuro, só que talvez você não está olhando para isso. Aí a gente entra naquela questão da negligência, de você simplesmente fingir que não existe e evitar essa dor agora. Só que se você não trabalhar essa dor agora, lá na frente, ela vai se tornar uma dor muito maior, um problema muito maior de ser resolvido. Uma hora ou outra você vai precisar lidar com essas questões. Então, toda empresa tem esse fluxo de caixa futuro, mas talvez você não olhe. E aí como que você faz para olhar para isso? Coloca num papel ou numa planilha, se você já sabe mexer em planilhas, perfeito. Mas coloca ali, próximos meses. Janeiro de 2023, fevereiro, março, abril, maio. Enfim, coloca aí os próximos 6 meses, que também é uma média boa aí de período, né? Coloca os próximos 6 meses e coloca os gastos que estão previstos para cada mês. Talvez você tenha, sei lá, um endividamento que você paga uma parcela uma vez ao ano, né? E aí, no mês de março, por exemplo, vai cair para você pagar aquela parcela. Então, já coloca lá no seu fluxo de caixa. Você precisa olhar para isso, para os seus gastos futuros, tá? Vai gerar esses gastos futuros aí e também uma previsão de faturamento, de dinheiro que vai entrar na sua conta aí nesses períodos. Então, em janeiro, geralmente eu vendo, sei lá, 10 mil. Em fevereiro eu reduzo um pouco as vendas. Então eu vendo 8 mil. E assim por diante, coloca uma previsão. Óbvio que você provavelmente vai ter, na prática, vai acontecer algumas coisas diferentes, talvez muitas coisas diferentes. Mas é importante que você faça pelo menos uma previsão média aí. Novamente, uma coisa que ajuda muito é olhar para o histórico, né? Olhar para o seu histórico de faturamento. Janeiro, normalmente eu faturo quanto? Então coloque essa previsão ali de fluxo de caixa futuro. É mais ou menos assim o terceiro passo, ok? Previsão de faturamento e previsão de gastos que você vai ter ali no futuro. É a questão de números, é um jogo de números. Você vai conseguir quitar as suas dívidas quando o dinheiro que entrar for maior que o dinheiro que estiver saindo. E aí você vai montando uma sobra, né, com base nessa sobra, nessa diferença que entrou mais do que saiu, aí você vai quitando a sua dívida. Porém, existe estratégia para fazer isso, tá? Você deve estar pensando, caramba, Laís, mas eu só tenho prejuízo e tal, eu não consigo essa gordurinha, entre aspas. Calma, existe estratégia para isso. Mas o nosso foco aqui é justamente essa questão de imprevistos, né? Então, os imprevistos, para você lidar com eles, é uma questão de números também. É um jogo de números. O que entra precisa ser maior do que o que sai. Mas, talvez, na sua situação, a previsão seja de que o que vai entrar seja menor do que o que vai sair. Então, caramba, Laís, já fiz o meu fluxo de caixa futuro lá. É uma coisa relativamente simples de fazer, não precisa complicar muito aqui não. É faturamento
e despesas, só isso. E aí vai gerar um saldo final, né? Você deve estar pensando, caramba, Laís, fiz o meu planejamento aí de fluxo de caixa futuro e aí já no futuro a previsão é que vai ficar negativa a coisa. Ok? Aí a gente vai precisar estudar estratégias para que não fique negativo ou para que fique menos negativo possível, né? Justamente aumentar o faturamento, uma série de estratégias aí que a gente tem, inclusive vários vídeos aqui no canal disponíveis, mas que não vem ao caso agora, tá? Vamos focar aqui. É importante ter o seu fluxo de caixa futuro. E aí, com base nisso, você vai colocar o quarto passo. Destinar um valor e reservar para imprevistos futuros, tá? Com base nesse seu fluxo de caixa previsto. Por quê? Você vai gastar do mesmo jeito o valor ali. Então, vamos lá. Fiz um fluxo de caixa previsto lá, fluxo de caixa futuro, fiz uma previsão e tudo mais. Ok, já deu que vai ficar negativo. Não tem como você ficar negativo sem fazer um novo empréstimo ou ficar devendo para alguém, enfim. Então vai ter que ter prioridades ali na sua lista, né? Vai ter que ter prioridades. Quais que são as contas que eu vou pagar e quais que são as contas que eu vou deixar de pagar, porque não vai ter dinheiro, não vai ter como, né? Então, infelizmente, é assim que a gente vai quitar as dívidas, definindo prioridades e pagando as coisas mais importantes primeiro, e aí renegociando e prorrogando prazos das coisas que não são tão importantes assim, que não são tão fundamentais para o nosso negócio, né? Então não tem outra forma. Claro, a gente aumenta o faturamento, trabalha tudo no possível, porém é mais ou menos por esse caminho, né? E pensa comigo, se você não faz esse planejamento futuro, se você não olha para isso, o que vai acontecer? O imprevisto vai chegar de qualquer jeito. De qualquer jeito, vai furar o pneu do carro e você vai precisar destinar um valor para isso. Se você se antecipar, se adiantar em relação a isso, você vai conseguir já deixar uma reserva para esses imprevistos, né? Esse é o ponto-chave. Destinar um valor e reservar para imprevistos. Então, com base no seu fluxo de caixa futuro, qual é o valor que você consegue reservar para daqui 6 meses ter um imprevisto? É R$50 por mês? Que seja R$50 por mês, mas reserva esses R$50 por mês ali sagrado realmente, como se fosse você com outra pessoa. Porque o que acontece? Quando você faz dívidas, você tem um compromisso com outra pessoa, né? Não somente consigo mesmo. E aí você tem mais disciplina para cumprir aquilo. Só que você vai precisar, nesse momento aqui, ter compromisso, ter disciplina consigo mesmo, de reservar esses R$50, que seja, né? Ou se você conseguir mais, melhor ainda, reservar esses R$50 só para imprevistos. Esses R$50 não pode ser destinado a pagar, sei lá, a pagar a própria dívida em si, ele não pode ser destinado a pagar coisas ali que já estavam previstas. Não, esses R$50 vai ser só para imprevistos, que vai acontecer daqui 3 meses, 6 meses, enfim, né? Esse é o quarto passo e último, né? Definir um valor e aí reservar todos os meses para isso. Dessa forma, o imprevisto vai se tornar previsto, né? E você deve estar pensando, Laís, mas eu não tenho como destinar esse valor. Não tem como, a conta não fecha, já estou no negativo, não tem como eu reservar um valor. Só que você vai gastar do mesmo jeito. Então, se você não reservar hoje, daqui 6 meses, você vai ter que tirar de algum lugar para pagar esse imprevisto, certo? Por que não reservar hoje, né? Já deixar os R$50, R$50 no seu orçamento provavelmente não vai impactar tanto no mês. Mas se for lá, sei lá, o pneu furado de R$1.000 entre conserto e pneu novo, vai impactar muito no orçamento daqui 6 meses. Então, por isso que você precisa se programar e já mesmo que você não tenha esse dinheiro, tira de alguma coisa que não é tão prioridade e destina para essa reserva de imprevistos futuros. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro realmente esse conteúdo, espero que vocês tenham conseguido tirar valor disso. Com certeza, se você aplicar, você vai ter resultado.